Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te ter haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. Vidas sucessivas. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminhe os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede de compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Livro Caminho, Verdade e Vida, Editora FEB, capítulo 110, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Nós necessitamos de muita instrução, de muito esclarecimento no que tange às questões morais e espirituais, especialmente a questão da reencarnação, nos reajustamentos necessários, onde constrangidos muitas vezes somos a conviver com nossas vítimas. E isso é extraordinariamente grande diante do nosso destino, porque tiraremos da memória, ou melhor, tirar não conseguiremos, mas aquele problema, aquele crime cometido não mais vai nos incomodar. O arquivo está lá, mas ele está como se fosse um arquivo morto. Ele não está ativo, ele não incomoda, desde que nos arrependamos, expiemos e reparemos o crime. Ele continua lá, pode passar 1000 anos, 10 mil anos, está lá, não tem como apagar, mas ele não está ativo.
é como um vulcão. O vulcão está lá, mas ele só incomoda se ele ficar ativo. Ora, se nós nos arrependemos, se nós expiamos e se nós reparamos, aquela situação do passado não mais nos incomoda. E isso não significa que não gerará constrangimento. É evidente que sim. Não é? Paulo de Tarso chegava a dizer que ele tinha um espinho na carne. Ué, mas por que ele tinha um espinho na carne? Que espinho é esse? O espinho é que ele, como Saulo de Tarso, como rabino, ele havia, como doutor da lei, havia iniciado a perseguição feroz aos cristãos. Depois ele transforma-se em cristão, encontrando-se com Jesus ressuscitado, em espírito. Jesus aparece para ele e chama a atenção dele. E ele, vendo aquela verdade, ele muda completamente naquela mesma encarnação. Mas é muito difícil, numa encarnação, já nos reabilitarmos para o bem, para o trabalho digno, com total arrependimento e total dedicação. Quase sempre nós precisamos de muitas reencarnações exatamente para ficarmos de posse da herança dos atos e consertarmos o que erramos. Porque nós é que teremos que consertar, não tem que ser o nosso vizinho, tem que ser, cada um vai ter que herdeiro dos próprios atos, das próprias ações. Nós precisamos, nessa encarnação, com as instruções dos Espíritos, nos habilitarmos para o bem, convivermos com mais paciência, com mais tolerância, porque chegarão no nosso caminho as provocações, as pessoas desajustadas e perturbadas, que de algum modo nós temos culpa. Ah, mas como assim? Ainda que não tenhamos uma culpa direta com aquela pessoa, mas de alguma forma nós sempre incomodamos alguém com as nossas atitudes equivocadas. Então é preciso que entendamos. Nós temos culpa. Na guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, temos. Nós temos culpa na Segunda Guerra Mundial, temos. Nós fazemos parte dessa família chamada humanidade. E tudo que acontece no ambiente da família, os membros da família têm culpa. Deveriam ter feito alguma coisa que não fizeram, ou não deveriam ter feito tal ou tal coisa, para não haver agravamento. Nós precisamos nos ajustar nesse ambiente familiar, nessa família chamada humanidade. E é preciso que haja compaixão, tolerância com os acelerados, com os perturbados, com os desequilibrados, porque, de certo modo, nós temos culpa. Porque o que nós temos feito para ajudar as pessoas mais desequilibradas? Qual tem sido a nossa participação na evangelização da humanidade, no sentido da exemplificação do bem, do perdão, do esquecimento das ofensas? Nós somos observados o tempo todo por uma multidão de testemunhas, como diz Paulo de Tarso. Ou seja, espíritos que estão desencarnados nos observam. Como que nós estamos reagindo, considerando o mal que fizemos para eles? Qualquer situação de renovação, de mudança moral, eles percebem e se sensibilizam. Nós precisamos atuar junto aos irmãos que estão encarnados e junto aos que estão desencarnados, naquela estrada do destino que o Senhor da vida achou por bem nos colocar. Então, muito importante nascer de novo, reencarnar, morrer de novo, mudar a vestimenta carnal e reencontrarmos com as vítimas e até com os algozes, num desejo sincero de reconciliação, para que o amor prevaleça, para que o bem vença o mal e o amor vença o ódio. Temos que tirar o ódio, a antipatia, o rancor, a vingança do nosso coração, para conseguirmos mais saúde, mais equilíbrio, mais felicidade. E isso está ao alcance de qualquer pessoa. Basta querer, é preciso que haja vontade. A vontade deverá se sobrepor a tudo, no sentido de buscarmos o bem, o equilíbrio, a harmonia.
E é preciso também que trabalhemos a nossa humildade para suportarmos as ofensas, perdoando, compreendendo, ajudando e trabalhando um pouco mais ainda pela própria paz do ambiente onde possamos estar.